Salve, salve audiência a todos do podcast Fala Comandante, começando mais uma edição e, é claro, agradecendo a enorme audiência que a gente tem através do YouTube e para você também que está sentado, nos vendo domingo de manhã, o podcast Fala Comandante através da TV Metrópole, canal 16.1, para quem está em Fortaleza e região metropolitana. Já quem está em Sobral, é só ir lá e sintonizar 46.1. Um grande abraço para a turminha boa de Sobral, Fortaleza. A gente também está em Pacajus, ou seja, toda a região está ligada na TV Metrópole. E para a galerinha que está no YouTube, é Fala Comandante Podcast. Se inscreve lá, aciona o sininho para você estar por dentro dos acontecimentos, das nossas atualidades. Tem muita gente boa passando por aqui e você não pode perder. E a galera que quer nos seguir também através do Instagram, podcast Fala Comandante. Eu sou o Fala Comandante que você vai nos encontrar. E hoje é uma figura excepcional no qual eu tenho um carinho muito grande, tenho um respeito, admiro muito o trabalho dele, a musicalidade, tem uma sensibilidade aguçada para realmente fazer valer e acontecer a música cearense. Tá no sangue dele, pode ter certeza. Hoje a resenha é muito boa, a gente vai falar de música, vai tocar, vai cantar, vai vibrar boas energias para você que está nos acompanhando. O cara é cantor, é compositor, instrumentista, professor, pedagogo, o cara é que você imaginar, tudo que você imaginar envolvendo a cultura, a música, o entretenimento. Esse cara tem história, tem experiência e vai falar muito hoje aqui no podcast. Eu estou falando do José Armando de Souza, mais conhecido como Armando Teles. Coisa boa. Meu amigo, se apresente como você gostaria de ser apresentado para essa galera massa que está lhe vendo agora. Primeira profissão foi Bigu, né? Foi Bigu. Digna. Né? Digna. De iniciar a carreira. Todo trabalho honesto é digno. Claro, com certeza. Bom, meu nome é José Armando de Souza, mas meu pai era João Teles de Souza e eu sou conhecido como Armando Teles. Sou cantor, compositor, já vou fazer 50 anos de carreira em agosto desse ano. E é um prazer estar aqui. Fala, comandante! Oh, coisa boa. Armando, nos fala de onde você é, onde você está morando atualmente, o que você tem feito, quais são os projetos. Fala um pouco da tua história para os nossos telespectadores e internautas conhecerem um pouco do Armando. Pois é, como eu falei do meu pai João, né? O meu pai era João Teles de Souza, conhecido como João Moreno, que até fiz uma música para ele. E meu pai era um agricultor que também era músico e também luthier. Ele fazia baixo, ele fazia o banjo, né? Fazia banjo, ele tocava banjo. Explica pra gente aí o que é luthier. Luthier. Essa galera mais nova eu acho que não sabe não. Acho que sim, na internet será? Tá cheio de gente fazendo isso, tem até cursos em São Paulo. Luthier é quem fabrica o próprio instrumento e fabrica também em grande escala para vender também. Teu pai fazia isso? Meu pai fazia, mas assim, ele fazia na intuição, né? Pegava, fazia um buraco no chão redondo, pegava uma madeira, fazia um arco, né? Fazia um redondo assim e depois colocava as tarraxas e as cordas e o couro era couro de gato. Gato do mato. Gato do mato. E hoje em dia todo mundo toca, um bocado de pessoal do samba aí toca banjo. Então, meu pai animava as festinhas nos finais de semana. E eu peguei esse legado dele, né? Ele é de Massapê, casou com minha mãe também do Massapê. Me parece que eu nasci também pelo Massapê, mas fui registrado em Sobral, né? E aí vim pra cá com 12 anos. Sim. Aqui comecei a estudar. E depois, com meus 15 anos, minha mãe me deu o violão de presente. Agora, a gente pontuando aí os 12 anos. Você veio pra cá com 12 anos. Com 12 anos. 12 anos por quê? Você veio pra cá com 12 anos? Porque a minha mãe ficou viúva, né? Meu pai faleceu em 58 e Sim. minha mãe teve 6 filhos com ele. E morreram 5, ficou só eu sou o segundo filho. E aí a gente veio pra cá. Ela veio através de um convite de uma mulher que ia arranjar um emprego pra ela, de carteira assinada, aquela coisa toda. E o resultado não deu em nada. E a minha família do paterna daqui de Fortaleza, né? Meus avós eram da Maraponga. E aí foi quando minha tia pegou e me adotou e foi me criar, né? E aí a partir daí minha vida mudou completamente, né? Porque a minha tia trabalhava no colégio, me botou logo no colégio para estudar e eu dei muito gosto à minha tia em relação às minhas notas. Sim. Eu sempre fui um bom aluno, né? Mas
quando eu vim para Maraponga, morar com as minhas tias, a minha mãe me visitava de 15 em 15 dias. Ela trabalhava como doméstica no centro da cidade. E de 15 em 15 dias eu vinha para o centro da cidade, ou ela ia me visitar na Maraponga. Até que com uns 15 anos eu vim morar com ela. Ela já tinha alugado uma casinha pequenininha e eu vim morar com ela. Foi aí que ela me deu um violão. E daí eu já tinha a música na veia, né? Faltava só o incentivo. Conheci um grupo de jovens, comecei a frequentar um grupo de jovens, comecei a aprender com eles as notas musicais. Quando a coisa começou a querer dar certo, ela ficou chateada comigo. Você tinha quantos anos? Eu já estava com nessa época? 16. 16 anos. Você tá com o negócio com esse violão pra cima e pra baixo, negócio aí, você é coisa de vagabundo, vai arranjar um emprego de carteira assinada, enfim, essas coisas. Mas eu tinha um amigo que morava na Padre Mororó, que tocava numa banda chamada Águia 7. Ele era o baterista. Águia 7, era o baterista. Naquela época, 73, 74, as bandas grandes que tinham que ter dois metais, pistão e sax, né? Já era considerada banda grande. E tinha uma agenda bem bacana, bem cheia, né? Bem tensa. E aí eu fui ser bigu. Fui carregar as caixas de som dessa banda, levada por esse meu amigo. Só que eu era um bigu esperto, né? Que estava de olho no repertório. Sabia tudo. E me deixaram cantar 2 músicas. Para tirar o nervosismo, né? Sim. Como bigu, eu coloquei 2 músicas no repertório. Um dia o cantor foi embora. Ele era do Aracati. Não se deu com o clima de Fortaleza, nele e na esposa. Era casado de novo, voltou para e ficou a banda sem cantor. E agora? Vou atrás de cantor e nada. Eu caladinho na minha, né? Aí o Coquinho disse assim: rapaz, vamos experimentar o menino aí, ele sabe o repertório todinho. Aí o dono da banda era militar, disse assim: ele aí só canta 2 músicas, sim, mas ele sabe o repertório. Não sei não. Aí eles me trouxeram a relação, uma folha de papel massa, era novo, com todas as músicas do repertório. Eu sabia quase todas. E aí me botaram vai que é tua. E me tive que me virar. Aí eu cantei, nesse final de semana foram 9 apresentações, de quinta a domingo de noite. Quando foi na semana, naquela época as bandas pagavam todo mundo na Praça do Ferreira, que era a praça chamada Praça dos Músicos. Então lá tinham os grupinhos. Todas as bandas de Fortaleza recebiam dinheiro por lá. E o cara pagou todo mundo e me deixou por último, né? Aí disse assim: ei Zé, vem cá, tu tirou vale? Eu disse: não, tirei vale não. Tem certeza absoluta. Tu sabe que tu veio quebrar um galho, né? Tu é bigu, né? Eu digo: sei. Tu sabe que quem quebra o galho a gente dá só uma gorjeta, né? Eu disse: então pronto. Mas você foi mais profissional do que os profissionais. Eu vou lhe pagar do jeito que eu paguei todo mundo. 10% do líquido. Porque tirava o dinheiro tirava o 10% do transporte, tirava o dinheiro do transporte e 10% do empresário, e o resto pagava 10% do líquido. Me pagou 260 mil cruzeiros. Carlos, eu não sei nem calcular o dinheiro de hoje. Mas eu só sei que eu comprei logo um dormitório para minha mãe completo. Comprei roupa, comprei sapato. Que a gente tinha uma malinha pequena assim, amarela, que guardava as roupas lá. Um dormitório com penteadeira, com espelho. E qual foi a tua sensação, a tua emoção em subir no palco, em se apresentar? Que eu tenho certeza que você tinha muita vontade, né? Tinha. Faltava era a oportunidade. Era. Apareceu a oportunidade, se abraçou. E depois desse momento, o que aconteceu na tua vida? Porque antes, no grupo de jovens, a gente se apresentava. Mas era uma coisa mais tímida, né? Era. Vai tocando violão e um instrumentozinho chamado um tantanzinho. E tocava na Insetu. Quando a Insetu inaugurou, em 70 e alguma coisa aí. Então eu já tinha a vontade, mas eu tremi mesmo. Eu comecei a cantar umas músicas de Márcio Greco nas escolas, tocava na missa, e um pouco tímido, mas tremia um pouquinho, né? Mas quando eu me vi com a segurança da banda me acompanhando, aí é outra coisa, né? Aí eu me lembro de um caso também que eu fui fazer um teste para televisão, pro canal 2. Programa Show do Mercantil, do saudoso Augusto Borges. Augusto Borges. E eu fui fazer o teste, muito menino para fazer o teste. Chegou a minha vez. Tinha um cara sentado no piano que eu tenho uma ligeira impressão que era um cantor famoso da época aqui de Fortaleza, né? Eu acho, não tenho certeza que era Ednardo, não sei. Mas não tenho certeza absoluta. E o cara aqui com o piano, aí disse assim: bora você, Armando, vai cantar o quê? Eu vou cantar Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos. Ele disse: qual é o cante aí?
Eu não sabia o tom, né? Ainda, né? Eu não sabia o tom. Aí eu comecei a cantar, ele foi aqui na nota, pegou, montou o acorde e comecei a cantar. Aí cantei a música todinha. Ele disse assim, você cantou bem, cantou afinado, mas você parecia uma vara, rapaz. Não se mexeu em nada. Não teve presença de palco, né? Ele disse assim pra mim, nunca vou esquecer. Vai fazer outra coisa? Vá. Sério? Falou isso? Falou. Eu acho que foi isso que me incentivou. Foi a mola que me impulsionou. Eu digo, não, se eu sei cantar, eu tenho que me mexer também, claro. né? Te motivou, essa negativa dele, né? Em falar que você não estava preparado e tinha que trabalhar com outra coisa. Por isso que aquilo, né? Persistir sempre. Sempre. Porque se você fosse uma pessoa pessimista, fosse desistir naquele momento, daquela negativa, de alguém que era da mídia, tinha um conhecimento muito vasto, você não teria... teria desistido. Né? Teria desistido. Eu me lembro que eu comprei 3 LPs para mim desse dinheiro que eu ganhei, né? Eu comprei um LP do Jimmy Cliff, comprei um do Elton John e comprei um outro do Paul McCartney. Que ele tinha no auge. Ele tinha acabado de sair dos Beatles, e estava um disco solo dele. E isso me deu muito incentivo. Aí eu comecei a ouvir música boa, comecei a observar os artistas. E digo, eu quero fazer música de boa qualidade, né? A tua sonoridade, né? A maneira como você tentava imprimir aquela qualidade musical, ouvindo essas pérolas da música mundial, né? Te forjou para ser um grande músico com muito talento e conseguir o que você conseguiu dentro dessa área, né? Que experiência não falta. E naquele tempo dos anos 70 usava-se muita música internacional, né? E as bandas tocavam muito, né? Muito naquela época, né? E aí, quando foi em 81, eu comecei a fazer meu curso de inglês. Aí eu passei 4 anos e meio estudando inglês. 4 anos e meio? 4 anos e meio. O curso era para ter sido feito em 4, mas eu repeti um semestre, fiz em 4 anos e meio, na antiga Funefó, que hoje é o IMPA, na João Pessoa. Sim. Saí com o inglês bem arrumadinho, bem afiadinho, já tirando letra copiando a letra já de ouvido, já tipo 75 a 80% certo, né? Da sonoridade das palavras. E isso aí, passei a cantar internacional e isso me deu um certo destaque, né, nas bandas de baile da época. Foi aí que eu fui pro Alta Tensão. E é interessante, esse período, já a gente vai falar sobre o Alta Tensão, esse período, várias bandas aqui no Nordeste se colocaram, né, numa condição especial por cantar músicas internacionais, né? Exemplo do Trap Dantes, né? Aqui no Ceará, eu acho que a Alta Tensão também, né? Alta Tensão, a Black Banda, o Passaporte também. Então foi uma geração de músicos diferenciados. E a gente fez escola, cara. Que hoje, infelizmente, até hoje eu escuto relatos de músicos que estão hoje na profissão, dizendo assim, cara, eu me espelhei demais em você. Porque eu juntei o útil ao agradável. Né? Eu não era aquele cantor da vara que foi fazer o teste na televisão. Eu sempre me mexia no palco. Então eu tinha muito dinamismo, né? E gostava de incentivar as pessoas a participar, a cantar. Isso muito antes do axé. Então eu tinha essa coisa de mexer com as pessoas, interagir com as pessoas. E isso fez um diferencial na minha carreira. Isso cria uma liga entre você e o público muito grande e cativa, né? As pessoas acabam se tornando fã não só pela musicalidade, mas pela interpretação, pela presença de palco. Tem uma série de fatores que faz com que você se destaque, né? Porque muitas vezes não adianta nada o cara ter uma boa voz, mas não tem o gingado, né? Não tem aí não adianta. Para passar aquela emoção para as pessoas, né? Isso. E é interessante isso, essa passagem na tua vida, essa capacitação no qual você buscou. Mas sempre observei, né? Sempre procurei observar os artistas. Eu me lembro que eu cantava a música do Michael Jackson na época, né? O menino que cantava bem, aquela músicazinha na letra dele. E ele sempre se mexia muito bem no palco, e aquilo ali me incentivou muito. Ele foi um dos caras que me influenciou bastante nessa desenvoltura de palco. Inclusive essa pegada aí que você acabou de falar do Michael Jackson, a gente pode ter como exemplo aqui no Nordeste, né? A banda 7 e a banda Grafite, né? Que são bandas de baile também que até hoje persistem na estrada, né? Fazendo o diferencial. Olhando um pouco
olhando um pouco para trás, você acha que melhorou ou piorou a musicalidade em relação ao gosto, em relação à performance, em relação às letras, né? Cara, eu tô sentindo assim um pouco de decadência na parte poética das letras das músicas, né? Hoje é músicas de consumo rápido. Uma música não demora mais do que 3 meses tocando. Existe uma no rádio. depreciação muito grande, né? É, Você acha que é por conta da internet, que essa velocidade toda, na pode ser, época não... pode ser que seja, né? Pode ser que seja, porque eu me lembro que nos Porque a carnavais... entrega é rápida, né? A entrega é muito rápida, né? Muito. A música... Muito rápido, passa muito rápido, é muito fugaz. Eu me lembro que nos carnavais, quando a gente tocava carnaval, era música de carnaval. Hoje, do carnaval mesmo, até do pré-carnaval, você pode cantar músicas antigas de carnaval, marchinha de carnaval. Mas se você for cantar hoje, carnaval, no carnaval mesmo, música de carnaval, você leva uma vaia. É tudo diferenciado. As músicas dos pancadões, né? Cara, eu não consigo entender. Quando fala assim em carnaval, aí você vê a mídia toda focada em cantores, nada contra, cantores sertanejos, galera do funk, tocando carnaval. Eu não consigo entender. Pois é, mudou tudo. Eu não gosto muito Perdeu de falar... a essência, pra mim perdeu a Perdeu a essência. essência, perdeu a essência. E, assim, é chato? É chato, porque eu costumo dizer para os meus colegas músicos, claro, quem ganhou o dinheiro do carnaval ganhou, quem não ganhou não ganha mais não. Mudou tudo, né? Você acha que onerou também? Onerou muito, tá muito caro? Não. Ou não tem, comparando as grandes bandas e as bandas menores, aquelas que estão iniciando agora, existe essa dificuldade, esse disparate todo por conta desse imediatismo da internet? Você acha que quando os clubes dificultou muito? Quando os clubes sociais da cidade de Fortaleza faziam os carnavais, você ganhava dinheiro, né? Agora tem muito carnaval público, né? Nos polos da prefeitura, de graça. Aí quem que vai pagar o ingresso? Não só aqui, mas no interior também, né? O clube social acabou, Armando. Não existe mais. Pois é. Lá na minha cidade, Poeiras, onde o clube reinou desde 1956 até mais ou menos 2019, 20, o ápice, né? Por conta da Covid, deu aquela parada. O clube social hoje é a sede do Batalhão do Raio. Nada a ver, né? Pois é. Nada contra, mas eu acho que está no lugar. Não existe mais, né? Espaço físico, não, palco, não, aquela não. coisa. Acabou ali, foi destruído uma história, mais de 50 anos, foi destruído as memórias, enfim, tudo que você possa imaginar da sociedade à época que vivenciou o auge, né? Desde a sua fundação, acabou. Pois Ou seja, os atuais administradores do município não teve essa sensibilidade, não tiveram essa sensibilidade para, eu vou ocupar outro ambiente, outro espaço para acomodar o raio que potencializou muito a segurança no município, melhorou bastante, mas eu acho que faltou uma sensibilidade por parte, né? E os sócios também. Mas você acha que se alguém te disponibilizar lá um espaço, um terreno para fazer alguma coisa assim, para fazer uma festa pelo menos 2 vezes por ano, a festa de São João, o arraiá da cidade, a festa de Réveillon, ou então o encontro dos amigos e filhos da cidade? Pois é aquilo que eu havia falado para você em off aqui. A gente fez durante um bom tempo o encontro dos ipuerenses. Esse encontro era feito aqui no Náutico, em Fortaleza, e contemplava poucas pessoas, poucos ipuerenses. Inclusive um ipuerense ilustre que a gente conhece, é o Carlito Matos. Participou várias vezes desse encontro e levamos para Ipueiras. E de modo que durante aí uns 10, 12, muito melhor. Porém, né, acabou. Acabou por conta de ter definhado a estrutura do clube social e casas de show que reinaram durante muito tempo também. De certa forma, diminuiu o número de eventos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar no Chico Coité. À época, ele fez muitas festas lá no Rancho Fundo, né, que era um parque de vaquejada enorme, hoje também não tem mais. Ou seja, a memória está indo, né? Tá boas lembranças, mas você não tem mais. E esse lance das prefeituras assumir o protagonismo e produzirem grandes shows de gratuito,
o clube perdeu espaço. Perdeu espaço. Como é que você vai competir, conseguir competir, como você falou agora há pouco, com a prefeitura, tendo carnaval aqui em todos os bairros e fazer pago, um baile pago? Não tem. Mudou muito. Mas eu continuo levando a minha bandeira. E tem que continuar, né? Porque eu amo muito a minha profissão. E muitos meus amigos já deixaram. Uma boa parte dos meus contemporâneos já deixaram, largaram a profissão. Mas eu tenho muito, muito amor pelo que eu faço, pelo que eu gosto. Eu gosto de cantar as minhas músicas, que marcaram minha época também. Então eu estou atualmente fazendo à noite também, além da segunda-feira do Pirata, né? Eu tenho meu projeto solo, que é Armando Todas as músicas. É massa, Armando Todas. Armando Todas. Eu tinha esse nome guardado há muito tempo, né? E aí registrei a marca. E então eu canto de tudo um pouco. Eu canto carimbó, eu canto Dire Straits, eu canto Beatles, eu faço uma festa passeando pela música nacional e internacional de todos os tempos, né? Desde a minha geração até os dias de hoje. Bacana. Não digo pra você que eu não vou cantar também uma música atual, uma música do Zé Vaqueiro. Eu canto também, entendeu? Não é assim um repertório totalmente focado nisso aí, não. Sei. Eu faço de tudo um pouco. Você falou Zé Vaqueiro aí, eu lembrei logo do Zé Cantor. É um músico. Sou fã. O cara, a história do cara. Nasceu pra cantar forró. O cara é um iluminado. Nasceu pra cantar forró. O cara é iluminado. Então eu continuo levantando essa bandeira, né? Fazendo minhas coisas e de vez em quando sou convidado para fazer uma festa fora de Fortaleza. Já fui a Sobral, dia 15 de fevereiro, fui a Sobral. Já fui para Monsenhor Tabosa. Onde me chama eu tô indo, entendeu? Você está marcando presença. Tô. Além esse teu projeto pessoal, Armando Todas, quem quer te contratar? Entra através do Instagram, tem um contato, um número que você quiser, você pode falar aí para a galera ficar. Eu tenho @Armando Todas 2023. @Armando Todas 2023. Certo. E meu contato é 85988817323. 88817323. E eu tô todos os sábados no Casa Caiada, aqui no bairro de Fátima. Faça chuva ou faça sol? Eu tô lá todo sábado fixo. Aí quando eu tenho que sair, se é uma viagem assim, eu comunico com antecedência. Certo. E ele coloca a pessoa no meu lugar. E o Pirata, como é que tá a tua atuação lá no Pirata? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Já tem a banda fixa lá, que todo mundo lá é carteira assinada, né? Sim. Todo mundo é funcionário da casa. Colaborador. Colaborador. E eu tô lá, toda segunda-feira. Aí nos finais de semana eu tenho meu projeto. O Pirata, né, teve um momento que bombou na grande mídia, né? Era a segunda-feira mais badalada do país. Pois é, eu tava lá. Né? Naquela época você presenciou, participou, né, contribuiu. Olha, fala um pouco dessa época. A gente sabe que mudou muito, né? A gente falou o seguinte, nos anos 80, no estouro das bandas alternativas, chamado New Wave, né? Que é Capital Inicial, o Júlio, o saudoso Júlio Trindade, ele via na contramão de tudo isso. Ele tinha lá na casa dele, Pirata Bar, antes de eu chegar, o Azeitona. Lembra do Azeitona? Sim, lembro. Pronto, o Azeitona era o trio de pé de serra, sanfona, zabumba e triângulo. E aí um camarada fez aniversário e disse, Júlio, segunda-feira é meu aniversário, chama uma banda que eu gosto muito de ouvir eles tocando lá no Uba-Uba. O Júlio, não quero. Viajou agora no túnel do tempo. Cara, não quero não quero não, eu só quero mesmo meu trio de pé de serra. Não, mas Júlio, não, insistiu. Aí ele disse assim, e se eu pagar a banda? Se tu pagar a banda, tu pode trazer que eu ajeito um palco aqui pra eles, que foi alta tensão. E eu fui e o Júlio gostou do repertório e nunca mais saí de lá. Começou assim. Tá até hoje. Até hoje eu tô lá. Bacana, maravilha. E em relação ao público, a gente sabe que o Pirata teve o seu auge, né? O Pirata teve o seu auge. Eu lembro que você estava assistindo o Jornal da Globo, meia-noite, tinha o link da Verdes Mares, fazendo um ao vivo lá para todo o país. Aquilo embriagava qualquer um. Pronto. Né? Quem estava fora do Ceará queria conhecer o Ceará, porque você, naquela época, vinha ao Ceará e não ir no Pirata. A mesma coisa de você vir ao Ceará hoje no Beach Park, para quem mora em outro estado, né? Foi assim. Aí eu tinha veio um jornalista americano da revista Times, que é ligado ao jornal The New York Times, né? Sim. Veio fazer uma matéria sobre comportamentos. O que se fazer numa segunda-feira.
rodou no Brasil inteiro, parou em Fortaleza. Aí perguntou lá pro recepcionista do hotel dele, o que tem para se fazer aqui na segunda-feira? Aí o recepcionista falou assim, pega um táxi e disse que quer ir pro Pirata Bar. E ele foi, pagou o ingresso dele e ele viu aquela loucura toda, né? O Pirata, nessa época a capacidade era 1.200 pessoas, mil e poucas pessoas. Ele era menorzinho ainda. E eu tava lá cantando meus axés e tal. Luiz Caldas tava começando, né? Sara Jane. As bandas lá do comecinho do Axé Music. E a casa lotada e o pessoal dançando, girando a cabeça e tal. O cara ficou louco. Caramba, na segunda-feira. Aí ele escreveu. Eu vi essa matéria. Não. Eu estive em Fortaleza, capital do estado do Ceará, no nordeste do Brasil, numa segunda-feira. Eu nunca vi tanta gente, tanta loucura. Realmente eu estive numa segunda-feira mais doida do mundo. Né? O Júlio, muito inteligente, usava o slogan do Pirata, era Pirata, navegar é preciso. Depois dessa, saiu no Times. Aí os jornais daqui publicaram também, o Povo e o Diário. Repercutiram também. Repercutiu, né? Aí ele passou a usar. Ainda hoje Pirata, a segunda-feira mais louca do mundo. E aí, meu amigo, começou a deslanchar. E da partir daí a gente começou a viajar, o Brasil e uma boa parte do mundo. Você acha que isso foi uma revolução cultural, né? Musical à época, né? O entretenimento, Fortaleza foi realmente reconhecida, né? Como a capital onde você encontrava a segunda-feira mais maluca do mundo, né? Com tudo aquilo. E aí dizem, né, que a pessoa comprava uma passagem para Fortaleza e já estava incluso. Já tá. Tinha que passar pelo Pirata. Passar pelo Pirata. Massa, cara. Então a casa tem 2.000 pessoas, que comporta atualmente 2.000 pessoas. 2.000 hoje. Eu já presenciei momentos de botar 3.800, 4.000 pessoas rotativa. Sim. De 7 da noite às 2h30 da madrugada. Lá na segunda começa que horas? Para quem quer ir segunda-feira? A casa abre 7 horas. 7 7h30 por aí. Aí tem uma aula de forró, então o professor ensinando os turistas a dançar forró com a equipe dele. Aí entra um trio de pé de serra. Aí depois entra um baixo de uma bateria para poder incrementar, que chama os Piratas do Forró. Massa. E a banda do Pirata entra de 11 horas. Mas antes da banda do Pirata entrar, entra a quadrilha do Zé Testinha. Bacana. Que a quadrilha do Zé Testinha tá lá. Tudo isso acontece toda segunda? Toda segunda-feira. Caramba. A quadrilha é super campeã, né? Ano passado ela foi a campeã cearense, né? E representou o Ceará na Globo, Nordeste, lá em Aracaju. Estão lá toda segunda-feira com a equipe lá, contando a história do cangaço. Os turistas ficam malucos. Caramba, é muito e no massa. No final da apresentação deles, eles chamam para dançar junto com eles. Muito show, muito bom. Show. Caramba, cara, eu acredito que para ti é uma emoção muito grande e ela é renovada a cada semana porque você acaba contactando com muita gente, são culturas diferentes, né? São povos, né? são enfim, maneira de você... É muito massa. Segunda-feira tinha um irlandês. E aí a menina, a cantora, faz uma brincadeira, né, no palco. Aí quem quiser dançar com a gente aqui no palco, aí ela chama, aí o pessoal sobe. Aí o cara que ganhou o concurso, que é um concursozinho brincando que ela faz, que vale só um drink. Um irlandês ganhou. Caramba. Todo desengonçado. Mas ganhou. Mas entrou, né? Teve uma festa de pessoal. Porque ela faz uma... Quem ganhou? Foi esse. Aí ele ganhou. Então, realmente é emocionante. Eu costumo dizer para você, e não é demagogia, eu ainda sinto o frio na barriga toda segunda-feira. Isso é bom. Porque é rotativo o público. Isso é muito bom. Armando, fala pra gente um pouquinho da Alta Tensão. Ela nasceu em 1978, não é isso? Foi. Banda Alta Tensão. Eu confesso pra ti que eu achei que ela era uma banda dos anos 80, né? Ou seja, ela não, é porque ela iniciou em 78 e acabou em 80, ficou 2 anos extinta e voltou em 82. Você é da primeira geração? Não, eu cheguei lá 6 meses depois de formada. Mas ainda peguei o restante do ano de 78 ainda. Mas já vinha com uma bagagem muito boa, né? Passei em 79, quando foi em 80, ele acabou a banda exatamente no dia do aniversário do que minha filha nasceu. Minha filha nasceu no dia 1º de março e ele acabou a banda. E aí eu fui para outra banda que ele tinha, né? Sei. E
Quando a gente voltou em 82, eu consegui trazer quase todo mundo. Quase todo mundo. O que te marcou mais na banda Alta Tensão? Porque foi uma banda, eu me lembro, foi uma banda que teve uma passagem muito bacana, marcou uma geração, a musicalidade, né? Enfim, tudo que Do que você é, imaginava em relação a repertório, também. tudo isso é Alta Ó, Tensão. o que me marcou, o primeiro disco, né? O primeiro disco que a gente nunca esquece, né? É lançado pela Polidisco de Recife. Que a malandrinha estourou. Sabe quem vai te Sim. pegar, malandrinha? Ai, ai, ai. De quem é essa sou eu. música? É minha. Olha aí. Eu fiz essa música, cara, dentro de um Fusca. Cara, eu acho Na muito José massa. Bastos, na José Bastos, essa música veio na minha cabeça. É. Eu escrevi a letra atrás de um talão de cheque. Sério? Foi. Caramba. Parei o carro pra escrever. Cheguei em casa, tinha um gravadorzinho, gravei. É música e letra tua? É, Cara, a música é muito massa. é. O teclado, bicho, tem uma passagem Virou- no teclado virou- lá que eu virou acho hit. muito bacana. E outra coisa que me marcou bastante também foi a viagem para a Itália, com alta tensão, né? Em 1990, a gente foi contratada pela... Virou internacional. Pois é, primeira viagem do Matuto. Massa. Mas foi uma experiência. Maravilhosa. A gente foi contratado pela Prefeitura de Roma, Caramba. fizemos 25 shows. Aí para animar os turistas na cidade, tava toda... Tinha gente de todas as partes do mundo, o Mundial, né? Copa do Mundo da Itália. Sim. Então a gente ficou tocando assim num parque de turismo, assim, equivalente ao Parque do Cocó, aqui em Fortaleza, Sim. equivalente. Então tinha várias atrações, inclusive o Djavan estava lá. Ou seja, vocês se equipararam às grandes bandas e os grandes músicos do Brasil naquela época, A né? gente representou, Representou, o Ceará e inteiro. representou muito bem, né? E aí fizemos 25 shows lá, e foi a primeira viagem internacional da gente, né? Aí depois vieram outras, né? Aí isso com alta tensão. Eu saí da alta tensão em 99 para montar a banda do Pirata atual hoje. E aí eu sou o pioneiro da banda do Pirata, a banda afetiva. Foi você que deu o start, começou o projeto. Comecei tudo, regimentar música. Alta Tensão acabou quando? A segunda formação. A alta tensão acabou em 2002. Eu saí em 2002. 99, eles continuaram até 2002. Após a campanha política de 2002, Tiveram mais interesse em continuar com a banda? não, o Rony saiu também, aí não tiveram mais interesse, né? O Tonhão já estava cansado, o Tonhão que ficou, que já faleceu. Então eles continuaram até 2002. Aí, depois daí, eu fiquei só na banda do Pirata. Foi quando apareceram as outras viagens. Aí o primeiro convite, 2003, fomos para Cabo Verde, na África. Com a banda do Pirata. Com a banda do Pirata. A gente foi fazer um show em Lisboa. E no voo tinha um cabo-verdiano que perguntou pro tecladista quem é que o líder da banda. Aí ele disse, é o Armando. Aí o cara quis me conhecer. Eu fui conversar com ele, que virou meu amigo demais. E aí ele falou, ó, você tem interesse de fazer um festival em Cabo Verde? Que eu vou fazer um pouso em Cabo Verde, né? Fortaleza, Cabo Verde, Lisboa. E aí eu, beleza, eu tenho sim interesse. Aí ele me deu o cartão dele. Não, ele falou assim, mês que vem eu vou estar novamente, eu converso com você. Beleza. Eu achei que fosse... Ele ia voltar para o Brasil. Ele era um empresário que estava sempre vindo ao Brasil fazer compras. Fomos para Lisboa, fizemos o primeiro show em Lisboa a primeira vez. Quando foi em 2003, ele concretizou-se o festival. Foi um festival da Baía das Gatas, na capital do Cabo Verde, cidade da praia. Foi a segunda vez que a gente saiu para fora do Brasil. Dessa brincadeira, nós fizemos todos os festivais famosos de Cabo Verde. Fui 10 vezes já na África. Caramba, Fui 10 cara. vezes. Fui 5 vezes com a banda do Pirata e 5 vezes sozinho, de férias. Eles me chamavam para passar as férias lá. Ah, não tinha como. Eu pegava mas meu vai. violão e ia, né? Ficava no hotel lá. Ah, Aí fazia uma noite brasileira, um pocket show só com voz e violão. E ficava hospedado no hotel uma semana, porque o voo é semanal. Ficava uma semana lá. Tinha ano que eu ficava 15 dias. Essa brincadeira. curtia a vida, trabalhava e ainda ganhava uma grana. Era. Ah, Lá rola 3 tipos de dinheiro. Rola o escudo, que é o dinheiro oficial. escudo? Escudo. Aí dólar e euro. Aí eu ganhava uns euros. Ah, é bom. Vamos ganhar dinheiro. Aí depois a gente foi contratado
O governo do estado fez um convite para o Pirata, a BIH, que é dos hotéis, né? A Brasel, Beach Park, eu não sei, e a TAM. É porque não era Latam, era TAM. Essas empresas se reuniram para poder vender o destino Fortaleza, né? E a música era Banda do Pirata. Aí nós fomos 2 vezes a Espanha, fomos Barcelona e fomos em Madrid. Voltamos novamente para Portugal e fomos 2 vezes à França. A França foi um festival náutico em 2004, primeira vez, que foi assim, o ápice da Banda do Pirata. Eu acredito. Os lencinhos do Pirata fez um maior sucesso. E as jangadas, que o Júlio levou 18 jangadas aqui do Ceará. Levou os pescadores da Praia da Baleia, que nunca tinha vindo nem a Fortaleza, foram para a França já. Rapaz, que história massa. Ele botou nos contêineres, desmontou as jangadas, botou no contêiner e foi na frente, né? E montaram lá e participaram das jangadas lá. É um festival náutico que tem de 4 em 4 anos, na cidade de Brest, no norte da França. Rapaz, que loucura. Aí a gente foi em 2004 e foi em 2012 de novo. Fui 2 vezes. Massa. Meu irmão história, né? É muita história, muita resenha, cara. Fizemos muito massa, também, né? Fizemos também um show em Buenos Aires. Isso com a Banda do Pirata. Tudo com a Banda do Pirata. E essa do Buenos Aires foi interessante porque foi numa arena, ali perto do Cais do Porto, de Buenos Aires. E eu tinha feito um jingle pra TAM, que era um shot. E eu me lembro que a menina da TAM, quando chegou lá, ele falou assim: olha, não toca forró, porque a gente não sabe como é que os argentinos vão se comportar com forró. A gente tocava no meio, era uma arena, a gente tocava aqui no palco, era no meio, o pessoal que era ao redor. Muito bacana. Tá bom. Eu disse, mas e o jingle? Não, tem que tocar o jingle. Mas sim, mas o jingle é um shot. Ela disse, mas eu disse, vai ficar esquisito tocar só um shot, só o jingle. Deixa eu ver como é que o pessoal vai se comportar. Ela disse, tá bom. Tocamos o jingle, o shot. Todo mundo foi dançar. Arrasou, né? Todo mundo foi dançar. Eu olhei pra ela e fiz assim. E ela foi isso. Vai. Os argentinos queriam dançar forró. Queria algo diferente, né? É algo diferente. Gostar. Algo diferente. Então, assim, a música me deu muito mais do que eu merecia. Não, você merecia, sim, com certeza. Pela tua trajetória, pela tua história, pelo teu olhar diferenciado, lá naquele momento atrás, quando houve a negativa e você mesmo assim persistiu. Não, eu tenho condição, eu vou conseguir. Então tudo isso é fruto, né, daquilo que você, da persistência, do foco. Porque o sujeito sem foco, ele não é nada. Se você não tiver uma meta, cara, eu tenho uma meta aqui, eu vou atingir essa meta. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 5, 10, pode demorar a vida toda. É a meta que você tem que cumprir. Então, se você faz o que você gosta, faz não necessariamente só por amor, é com amor, né? Também, né? Você vai, evidentemente, ter o melhor resultado. E quando você fala que tornou-se espelho para as novas gerações, né, que vem aí lhe acompanhando desde a década de 80, 90, os anos 2000, a gente já está em 2025. Você, quando começou na década de 70, olha aí, 50 anos com essa humildade, né, com essa experiência, com essa maturidade. Cara, isso não tem preço. Pois aí a história do compositor, né? Eu me lembro que em Sobral, antes de eu vir para Fortaleza, meus 10, 11 anos, eu acompanhava um time de futebol num coleguinha meu, chamado América, né? E eu já começava a fazer minhas paródias com música de Luiz Gonzaga. Eu fazia as paródias. Sim. Quando o time ia jogar, eu animava a galera. Isso aí... Um pirralho, né? Criança, um pirralho, só pela intuição. E aí veio para Fortaleza e comecei a compor também. Aí eu fui tocar em Santana do Acaraú, na região norte, né? Sim, Santana que não é tão longe de Sobral, né? Ao lado. E lá os festejos de lá é 17 a 26 de julho, Nossa Senhora Santana, né? E a gente foi tocar lá, na época eu tava no Super Som. Foi, no Super Som. E um camarada lá que gostava muito de mim, baixista,
Não é que ele não gostava, ele não simpatizou comigo, né? De cara logo assim. Eu achava que eu queria tomar a vaga, o lugar dele como líder. Eu não queria. Eu cheguei novato, queria só cantar minha música. Só. É a tal da insegurança, né, É. que o indivíduo tem. E aí a gente foi pro Rio Acaru, hoje o rio ficava lotado, na beira do rio, né, cheio de barraquinha, e peixe assado, e cachaçinha, e cerveja, aquela coisa toda. Durante o dia a gente ia pra lá, tomar umas e comer um peixinho e tal. E ele me desafiou. Ele disse, sabe falar que você é compositor? Eu disse, cara, eu faço umas coisinhas aqui. Ele disse, eu só digo que se você é compositor, se você fizer uma música com um mote que eu vou lhe dar, uma palavra que eu vou lhe dar. Eu disse, diga. Ele pensou, filosofou. Aí disse, um coração para todos. Como é que é? Um coração para todos. Te vira. Tá bom. Fui desafiado. No outro dia eu não fui pro Rio. Tomar banho lá e foi todo mundo da banda e eu fiquei no hotel. Meu violão. Quando ele chegou, a música estava pronta. Eu escrevi. De repente sentimos que somos amados demais e que um novo horizonte abriu-se diante de nós. Um coração para todos, em ritmo e harmonia. Juntemos a felicidade com a melodia. Em destaque a cidade formosa sob um céu azul. Esse cheiro gostoso de Santa Ana do Acaraú simplesmente envolve as pessoas, como os versos de uma canção. Para sempre guardarei teu nome no meu coração. Olha aí, que massa, cara. Ele deu a mão pra mim assim, com meu amigo. Já fomos ensaiar e já tocamos à noite no clube. É interessante, essa questão da primeira impressão, né, que fica. Né? Às vezes é a questão mesmo, acho que de energia, sei lá. É um troço assim que eu não sei te explicar. Às vezes no primeiro momento o cara não vai com a tua cara, sei lá, por algum motivo. E de repente, em determinado... E você prova pro cara que não é pessoa nada aquele que tá pensando, né? Isso é bom, né, cara? É bom. Isso é muito bom. Né? É uma essência, né, que você já nasce com ela. Né? É verdade. Armando, você falou muita coisa boa e é interessante e eu fico muito feliz por ter oportunizado esses momentos na tua vida, né? Como cantor, como compositor. Agora eu tenho certeza que também você passou por muitos desafios. Tem algum na estrada que você passou que, pô, esse momento aqui foi feio mesmo, esse momento aqui foi complicado. Não, tem vários, né? Tem vários. Tem na estrada da vida, né? Que eu já fiquei hospedado numa casa em São Luís do Curu. Eu gosto de citar nomes para poder não perder o foco. Não, né? Claro. Fica à vontade. Isso acho que foi no Águia 7 ainda. Fiquei hospedado numa casa que não tinha teto. Sério? Passei desarmado e a gente olhava pro céu com as estrelas, né? Se chovesse, tava lascado, né? O circo do Tiririca. Já passei por situações da gente fazer um show em Bibiribe e o ônibus quebrar a transmissão e a gente ter que arranjar um caminhãozinho para levar as coisas e o cara dizia assim, rapaz, quem vai tocar hoje é alta tensão. Eu falei, somos nós. É porque o ônibus quebrou, cara. Nós fomos no caminhão. É massa tu tocar nesse assunto, Armando, porque aquela época, né, hoje não mais, aquela banda famosa quando ia pra cidade, a galera ia para o clube para ver o número de caixa de som, aí já tinha noção do tamanho da banda e o ônibus, para ter a certeza. Se você chegasse em uma cidade sem ter o nome da banda, aí, rapaz, é mentira, não vai não. Pois a banda não vai tocar, ficou no meio da estrada, e era por volta de já chegando a hora de almoço, meio-dia e meia, e a fome, dinheiro no bolso, mas não tinha o que comer, não tinha nada. Aí eu vi assim uma casinha dentro de um cercado. Passei por baixo da cerca, fui lá, bati palma, a senhorinha saiu e disse, oi minha senhora, boa tarde, boa tarde. Eu digo, olha, nosso ônibus quebrou aí, e a gente tá indo para Beberibe, e a menina saiu aqui, a produtora foi atrás de um transporte para nós. A senhora tem alguma coisa para comer aí? Eu disse, meu filho, não tem nada. De nem um caldinho de feijão, nada, não tem nada. Eu olhei, tinha uma mangueira cheia de manga verde. Eu disse, a senhora disponibiliza uma manga essa pra gente comer? Pode ficar à vontade. Aí ela trouxe uma faquinha, eu disse, você tem sal? Tem. Você tem que ter o sal. Me manga com sal, manga verde com sal. Isso foi na quarta-feira. No sábado, nós estávamos em Belém do Pará, no hotel Sofitel. Um apartamento para cada músico, com banheiro e tudo. Comendo do self-service do hotel. Tá vendo como é que é? Os altos e baixos? Tudo isso te engrandece muito como ser humano. Sim. Entendeu? Com certeza. Agora, o desafio de palco foi lá na França, né? Em 2004.
que na época o nosso ministro da Cultura era o Gilberto Gil, e ele estava fazendo um torneio pela Europa, e ele foi visitar o nosso stand, a gente tinha um palco. Eram 4 países convidados: Brasil, Madagascar, Suíça e Irlanda. Cada um com seu palco. Era no Cais do Porto enorme, que no som nenhum som das bandas, dos palcos, não atrapalhava o outro, né? E ele chegou lá como ministro no dia 13 de julho, e no dia seguinte é o 14 de julho, que é o aniversário da França, igual ao nosso 7 de setembro aqui. Sim. E ele chegou no nosso palco lá como ministro, eu falei o nome dele, e no dia seguinte o show era no palco grande, palco enorme, numa praça enorme também, no palco principal, e a gente foi fazer o show depois dele. Aí eu tremi na base. Rapaz, a responsabilidade é Aí grande. eu tremi na base mesmo, porque o cara é unanimidade. Uma sumidade. Ele cantou o sucesso dele, falou da história da quebra da Bastilha em francês, para todos os franceses, um francês fluente. E aquela praça lotada, um frio, todo mundo sobretudo, aquele pessoal, todo mundo de vestido. Sim. E agora, depois era a banda pirata que ia entrar. Desafio grande, né? Eu tremi, não menti pra você não. Aí o Júlio chegou perto de mim e disse: "E aí, bichão, como é que você tá?" Eu digo: "Tô nervoso, vou mentir pra você não." Bastante experiência, mas fazer um show na França pro Gilberto Gil, depois do cara ter discursado em francês fluente pra todo mundo, né? E eu nem tinha aprendido francês ainda, eu aprendi a aprender depois, em 2012 não. Aí eu já sabia um bocado de coisa em francês. E aí ele falou: que tu quer? Quer tomar uma dose de uísque? Eu disse: "Por favor." Ele trouxe uma dose dupla pra mim, sem gelo, e eu tomei de 2 vezes. Bora. Peguei a bandeira do Brasil, marrei aqui, tipo super-homem, sabe? Mandei ver. Não saiu ninguém da praça. Caramba. Mas aí, depois que eu tenho as 4 primeiras músicas, pronto, nós vamos na brincadeira e começou. Quebrou o gelo ali. Quebrei né? o gelo e botou os franceses pra dançar. Esse foi um desafio que eu digo que foi o show da minha vida. Bacana, cara. Pô, muito, muito, muito bacana. Armando, a gente falou muito do teu profissionalismo, da tua passagem por diversas bandas. Agora fala um pouco de ti. Quem é o Armando pai, o Armando filho, esposo, né? Fala um pouco do que você está fazendo e um pouco da tua família, né? Você sinta à vontade aí. O Armando esposo, o Armando pai, o mérito é da minha esposa, né? Eu fiz agora, no dia 27 de março, eu fiz 46 anos de casado, 6 de namoro, ou seja, 52 anos de relacionamento. Será que ela me conhece? E ela, que os louros são pra ela, né? Sim. Porque a gente, em cima do palco, é muito tentado, né? A gente tem que ter jogo de cintura para segurar um casamento, senão... Eu acredito que 99% dos meus colegas... É muito assediado, né? Aquela coisa, uma oferta mais do que a procura, né? E a gente tem que ter muito jogo de cintura, se quiser manter um casamento, né? E o pai, eu sou um paizão. Eu tenho 2 filhas, uma é a mais velha, que também canta, né? Tem quantos anos a mais velha? A mais velha tem 45 e a mais nova 44, uma diferença de um ano. A diferença só de um ano. A mais velha ela é, como é que a gente chama? Gestora de recursos humanos, presta serviço para um bocado de coisas aí, inclusive para stand show, que faz os stands do centro de eventos. Sim. E a da caçula, ela é psicopedagoga. E eu sou apaixonado pelas minhas... casadas, já tá todo mundo... Não, elas tem uma noiva, a mais velha casou, mas já divorciou, atualmente tá noiva de um baterista. Tem que ser alguém na música, vive né? em Canoa Quebrada, ele passa 15 dias aqui, de 15 em 15 dias ele vem, de 15 em 15 dias ela vai lá para Canoa Quebrada. Tá dando certo. E a minha mais nova é solteira, focada no trabalho, estudando, fazendo cursos e mais cursos, né? E eu tô só com a minha mulher em casa agora. Você mora onde aqui em Fortaleza? Eu moro no Monte Castelo,
na Sargento Hermínio. Monte Castelo, Sargento Hermínio. É. Bem no início, logo ali, perto do Chico da Sucata. Bacana demais. Sei onde é. E eu sou um cara muito caseirão também, sabe? Eu gosto muito da minha família, eu gosto muito de estar em casa, e gosto de compor. Tô meu violão sempre à disposição ali pra quando passei um tempo sem compor, mas tem época que eu tô fértil pra caramba, se aparecendo, eu só gravando. Agora tô soltando música pra uma cantora mirim, meninazinha linda que tá cantando aí, chamada Isabelle Brasil, uma coisa assim, menina linda, desenrolada, ela, não sei se ela tem um podcast também, menina muito bacana. E aí eu pedi por uma música, eu fiz uma música pra ela, pra idade dela, né? Sim. Eu fiz música pra muita gente também, né? Armando, você falou que tem 50 anos de carreira. Rapaz, tu tem quantos anos? Vou pra 71 já. 71. 71. Um carinha de 22. Hein? Tá 71. Conta pra gente aí, cara, o que tu tá tomando, o que tu tá comendo pra ter essa aparência cara, assim. eu sim. E esse vigor físico não é só aparência, não. É o vigor nos últimos anos, nos últimos 2 anos, eu tô fazendo pilates. Eu faço pilates, né? Sim. Já vai pra 2 anos já. E isso me ajudou muito, me ajudou demais. Mas lá no começo da minha carreira eu jogava futebol, também cheguei a treinar boxe, né? Na época era o boxe, não era nem MMA, não existia nem MMA. Mas nunca pratiquei assim para disputar de campeonato, não. E o resto é só, sei, vontade de viver, eu não tenho preocupação com... porque o que mata muitas vezes é a preocupação. O que me deixa mais... Você não faz aquela dieta não, né? Feijoada, toicinho, panelada. Eu só não sou assim, aquele cara assíduo. Se eu comer uma panelada hoje, eu passo um mês sem comer. Sim. Eu já bebi muito, hoje eu bebo muito pouco. Bem pouquinho mesmo, acho que 10% do que eu bebia. Só não me droguei, nunca gostei de droga não. Graças a Deus, não sei nem como é que é a lomba e nem quero saber. Já perdi muitos amigos e convivi com eles, mas nunca teve interesse de... Não. Porque esse meio é um meio onde é muito explorado, né? O uso de drogas, muito explorado. E a gente sabe o final, né? Cara, assim, eu tenho um amigão mesmo. O cara é novo, eu acho que ele não tem... Sei lá, tem 28 anos, mas o cara começou a cantar com 12, compor. E hoje ele mora no Maranhão, tá por lá, fazendo sucesso por lá, né? E ele sempre desse mesmo pensamento que você tem, né? Viver a vida intensamente, né? Mandar até um abraço para ele, o Lucas Ló. O cara excepcional, o cara de uma musicalidade, o cara 100%. Tem muito talento, cara. Muito talento. Passou uma temporada em Sobral, interessante, né? Foi para Sobral, ele é de Poeiras, foi para Sobral, lá não se identificou e não houve o real valor, né, do trabalho do cara. E hoje ele está, sabe, conquistando o Maranhão, né? Conquistando o Maranhão. Um moleque até novo, deve ter uns 27, 28 anos. Interessante Sobral, né? Sobral é uma cidade que é um celeiro, né? De lá saiu Belchior, o Didi, né? O Renato Aragão. Renato Aragão, Belchior. Quem mais? Veio o Tom Cavalcante. O Tom é de lá? O Tom é de Sobral. Ah, não sabia. Tom Cavalcante é de Sobral. Aí a Avenivine, né? Saiu. Também da região. O Natanzinho. O Natanzinho eu acho que é de Quixadá. Tianguá. Do Tianguá. Mas é ali aquela região, né? Mas ele Sobral começou a aparecer na banda de baile lá, não foi? Ele só nasceu em Tianguá e desceu para Sobral veio para cá. E hoje está aí, esse sucesso todo, né? O mais interessante, Armando, e você falou assim, com muita propriedade, um pouco da sua vida, da sua vinda para Fortaleza, é você não perder a sua essência, não esquecer de onde você vem. Você esteve na França, você esteve em Portugal, mas você não esqueceu aquele menino que saiu com 12 anos de Sobral, desbravou o Ceará, o mundo, e aqui está contando a história. Esqueço não. A mesma essência, a mesma naturalidade, a mesma vontade, né? Então eu acho que tem momentos na tua vida que você se depara com aquele menino de 12 anos, não? Com certeza. Você pode ter certeza absoluta como eu faço isso. Eu costumo dizer, eu sou aquele menino sonhador. Eu estou com 50 anos de carreira, 71 de vida,
Mas eu ainda sonho ainda. Eu sou um sonhador. Atualmente o meu foco é estourar uma música no nacional. E a minha música rodou muito no Nordeste, né? Sim. E chegou a tocar também fora do Nordeste também, através do Mastruz com Leite, né? Porque Muito Mais Sem Razão foi regravado pelo Mastruz com Leite, que foi uma banda que virou sucesso nacional. Não deixe de ter tocado nacionalmente. Tocou, com certeza. Né? Muito mais, o amor que tenho pra te dar. E diga que ainda me adora, diga que não quer que seja assim, que você é minha namorada. Malandrinha, sabe quem vai te pegar, malandrinha? Alô, Fortaleza, morena, beleza. Essa música é linda, pois cara. É. Que agora é aniversário esse mês é aniversário de Fortaleza, né? Fortaleza. Pois é. Você vê se pensando nisso, hein? Ou não? Porque você entendeu naquele momento da composição que Fortaleza merecia. Não. Foi assim, eu tive vontade de fazer uma música para Fortaleza, sempre tive vontade de fazer. Eu fiz até uma música para Ponte Metálica. A ponte caiu, não, ela tá de pé, tá fazendo a cabeça da rapaziada que ainda tem fé. E hoje a ponte foi reerguida de novo, né? Eu pensei até que fosse usar, não usaram não. Para alegria de todos, né? Mas eu sempre fiz, né? Tanto que eu já fiz um aniversário do Poço da Draga. E me contrataram exatamente por isso, porque eu já fiz música para Fortaleza. Sim. Mas eu fiz assim, sem nenhuma... Despretensiosa. Despretensiosamente, né? Despretensiosa e acabou caindo na boca da galera. Né? Assim, eu sou de Sobral, eu tenho uma música minha chamada Terra do Humor, que eu disse que eu sou de Sobral, terra quente e abençoada, mas Fortaleza sempre foi minha paixão. É porque eu sempre estive aqui. Eu tinha 4 anos de idade, quando meu pai faleceu em Sobral, eu estava aqui. Entendeu? Sempre teve um pé lá, outro cá, porque a minha família, os pais do meu pai são de Fortaleza. Só minha mãe, da família da minha mãe, que é de Sobral. Então eu estava sempre lá e cá. Então, quando eu digo, sou de Sobral, terra quente, abençoada, mas Fortaleza sempre foi minha paixão, eu estou sendo verdadeiramente fiel às minhas origens. Ah, com certeza. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. E até pegando como exemplo, né, essa tua sensibilidade em compor e envolver Fortaleza, a ponte, enfim, várias paisagens, né? Me remete até ao saudoso Tim Maia. O Michael Sullivan, outro dia, falando no podcast, de uma música que ele compôs, acho que foi na década de 80, para Rádio Bandeirantes. Né? Lembra dessa história? Lembro. E foi para a rádio, música linda. É um jingle para a Rádio Bandeirantes. Diz para ela. Diz para ela, exatamente. E aí o Tim gostou, ligou para ele e ele ainda, não, mas essa música foi feita para a rádio. É porque não foi o Tim que gravou. Aí o cara gravou e foi foda mesmo. Foi um negócio assim do caralho. Muito, muito bom mesmo. E assim, são essas histórias, né, que eu acho que tem que ser mais contadas, tem que explorar mais. Falar sobre aquela música, sobre aquele compositor, aquele cantor, eu até comparo essa questão do tempo, né, dessa velocidade toda, que o sujeito não tem tempo para parar e conhecer o Armando, compositor, cantor, o cara que tem uma experiência grandiosa, história, né? Porque tudo muito rápido. Aí quando você se depara com uma composição dessa, né, que você acabou de destacar, que foi sucesso nacional através do Mastruz com Leite e outras mais, falando da nossa bela Fortaleza, eu acho que é interessante e é saudável, né? Você sempre tá colocando eu tenho uma coisa que a sua poesia para a galera cantar, né? E tem uma coisa que a vida me deu, na minha profissão também me deu, foi aquela coisa do garoto sonhador que começou a cantar ouvindo as músicas do The Fevers, né? Do Renato Souza Blue Caps, do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, aquela coisa toda. E eu ficava olhando, eu me lembro que já em Fortaleza eu ia para a loja Vox, que era uma loja que tinha na Praça do Ferreira, que tinha os LPs, né, para vender, né, na loja, né? E eu ficava aqui olhando e acompanhando todos os discos, todo ano o disco que o The Fevers lançava, né? E eu ficava aqui olhando para os caras. Puta merda. E hoje eu sou amigo dos caras, cara. Você vê, né? Isso aí, esse presente que a vida me deu é impagável. Eu sou amigo dos caras, os caras gostam de mim, de graça. E aí um vídeo eu tava no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, num Otto Trocadeiro, que são vários Ottos no Rio de Janeiro. Aí eu liguei pro Otávio, que é o batera.
Ele disse, você tá onde? Eu digo, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Cara, você tá aqui no Rio de Janeiro, não avisou? Eu tô te avisando agora, acabei de chegar, eu tô aqui. Eu disse, tá onde? Eu tô no hotel Otto, tô trocado. Tô chegando aí. Aí me pegou no carro e me levou pra Botafogo, foi me mostrar o pé. Aí, ele é Herbert, que é o baixista. O Armando tá aqui. Rapaz, de repente, todo mundo se reuniu. O carioca, eu acho o carioca muito receptivo, muito atencioso, não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada. Isso é bom, né, cara? E a mesma coisa que eu faço quando eles vieram Cara, pra cá. isso é muito Aí levei eles pra comer castanha, pra comprar castanha no Mercado Central, levei eles pra comer ostra, levei eles pra tomar sorvete de castanha. Talvez toda a vida que estão em Fortaleza. Entre em contato com você. E aí quando eu tenho tempo eu vou com eles. Aí eu levo o violão. E a festa? Aí eu subo do palco pra dar uma canja. Aí eu quero descer do palco, aí não desce não. Eu digo, não, mas eu não sou mais eu sou um FIVA. Eu sou apenas um cara que vai dar uma canja. É porque é chato o cara chamar. Sem ficar do palco direto, né? Mas assim, já fiz show com ele no Pacajus, Pentecoste. Querem que eu vá com eles. E a amizade muito. Virou uma irmandade, virou né? amizade pura, genuína, sabe? E isso é tão bom, cara. Despida de interesse. Os presentes que a vida me deu. Meus ídolos viraram meus amigos. Isso é muito bom, muito bom. Meu irmãozinho, cara, muito massa estar contigo aqui. Eu que agradeço, cara. Muito bom. O meu companheiro de bancada hoje não está, né? A agenda dele não chocou com o nosso horário aqui. Enfim, não deu para vir compartilhar conosco esse momento, o Sargento Borges, no qual a gente manda um abraço para ele. Sargento Borges, grande abraço, meu irmão. Quero tocar no Aspro, viu? Vamos lá, esse ano você vai tocar lá. Quem sabe no aniversário, né? Aniversário agora em maio, você vai dar uma palhinha por lá e fazer a festa, né? Pô, sim. E já pensando na Aspra, que é a nossa maior patrocinadora, tá aqui a nossa caneca do Fala Comandante para você, um presente aí. Que maravilha. Ficou lindo, cara. Da Aspra e do Fala Comandante, né? Vou usar, chaveiro, vou usar o chaveiro, vou usar na hora. Você tomar seu cafezinho de manhã, usar o chaveiro aí. Massa. É um presente da gente. Obrigadão. Para os nossos convidados. Falar também da Delvita, né? Telemedicina na palma da mão, tá? Para você que é associado à Aspra, para você que não é associado à Aspra, procura a galera do comercial, na Aspra, na Avenida Imperador 1600, ou entra em contato conosco através do nosso Instagram, AspraCE Oficial, ou se você tiver alguma dúvida, pode também nos procurar através do site asprace.com.br. Deixa eu só concluir aqui uma coisa que eu esqueci de falar. Vai lá, meu irmão. Toda quarta-feira eu passo em frente à Aspra. Eu vou visitar minha mãe. Então para lá para lá no clube, né? Na Estrada do clube, Fio. Estou falando da sede aqui na Imperador, né? Você está falando lá no clube, passo em né? frente ao clube. Massa. Eu vou visitar minha mãe, que está no número 6015 na Estrada do Fio, numa casa de apoio, né? A permanência, né? Que eu sou filho único, não posso cuidar dela, já está com 93. Lúcida. Mais ou menos, né? Ela tem um pouquinho de começo de Alzheimer, está esquecendo das coisas muito rápido. E toda quarta-feira eu passo em frente e eu sou um cuidador da minha mãe. Quando ela teve um princípio de AVC, que foi uma isquemia, eu cheguei na hora na casa dela. Ela estava torcendo a boca já, e aí eu fui cuidar dela. Peguei minha rede e fui morar com ela. Cuidei dela 5 meses. Depois trouxe ela para minha casa. Ela ficou mais 1 ano e 1 mês na minha casa. Até que flexibilizou, né? Foi época de pandemia e eu passei a trabalhar e não fui mais cuidar dela. Mas tem feito a sua parte como você... Exatamente. Eu sou muito, muito, muito grato à minha mãe pelo que eu sou hoje. Pelo homem que eu me tornei por conta disso aí, dela acreditar em mim, né? Isso é tudo, e eu vou fazer até quando eu puder. Se Deus quiser. Cuidar da minha mãezinha. Se Deus quiser. Armandão, meu velho, obrigado pela tua participação. A gente está finalizando o nosso podcast. Agradecer a nossa audiência através do YouTube, agradecer a nossa audiência na TV Metrópole, a todos vocês que confiam no trabalho que a gente faz aqui através do podcast Fala Comandante, trazendo essas pérolas, né, esses convidados maravilhosos que contam aqui histórias de superação, histórias de vida, que com certeza você vai se identificar. E para você que quer ver o episódio completo, acesse o nosso canal no YouTube, não esquece de se inscrever, aciona o sininho,
Fala Comandante Podcast. O nosso Instagram, Fala Comandante. E pra galera da TV Metrópole, domingo de manhã você tá lá, tomando aquele cafezinho e ouvindo as histórias bacanas Domingo de deste manhã. músico, deste compositor, no qual para mim é uma grande honraria estar ali entrevistando, porque eu sei da sua trajetória, eu acompanho você há muito tempo e de antemão te parabenizo pelo trabalho, pela pessoa que você é, pela forma como você conduz a sua vida, que é exemplo, pode ter certeza que é exemplo para todo mundo que está te vendo, para as antigas gerações, para as novas gerações, e se Deus quiser, continua nessa toada aí que você vai ainda Bom demais, muito bom. Conquistar muitos corações e desbravar ainda muita coisa, né? Sabe que a condução da entrevista depende muito do entrevistador, né? E quando vem perguntas inteligentes, perguntas pessoais, a gente se solta. Eu não escondo nada da minha vida, eu sou um cara livre, aberto mesmo e gosto de falar sobre isso, porque é uma história bonita de superação, de foco, né? Uma vez você falou para mim que a gente tem que dizer uma palavra que o programa sempre faz para a pessoa, dizer como é. Ah, tá. Não, a gente não pode esquecer, né? O comando, né? É o comando? Eu vou falar meu comando primeiro, porque geralmente a gente compartilha o comando, o Sargento Borges fala do comando, aliás, eu falo o meu, ele fala o dele, por último é o nosso convidado, e o nosso ilustre convidado Armando vai falar. O meu comando para você, Armando, é superação. É um cara que superou muitas adversidades, é um cara que passou por muita coisa, muitos desafios e hoje está contando a sua história de maneira lúcida, transparente, de forma onde contagia quem está te entrevistando, contagia para quem está te vendo. E eu tenho certeza que contagia principalmente o teu fã, aquele cara que está lá no palco pedindo, toca mais um aí, meu irmão. É verdade. E o teu comando, qual é o teu comando? Foco. Aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás, se não tiver foco, você não chega a lugar nenhum. Você tem que focar, você tem que acreditar no seu potencial. E uma pitadinha de humildade também não faz mal para ninguém. Ah, com certeza. Meu irmão, paz e luz, tá? Nós. Muito sucesso, que Amém. Deus te proteja, Amém, amém. boa sorte, e a gente vai continuar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar e quem sabe você retorna aí qualquer hora por aqui de novo para contar Deus mais quiser. histórias, porque aqui a resenha, né, não cabe em só um programa, né? Tá bom, tá certo. São vários programas. Valeu, pessoal. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela honrosa audiência, um cheiro, um abraço forte e a gente vai voltar assim, com mais personalidade, mais personalidades, com mais carisma, com mais atenção e evidentemente sempre tendo você como nosso fiel telespectador e internauta. Para a galera que tá ligado, o meu Instagram é @MoreiraRepórter. Você pode acionar também o @Primeira Coluna. Este programa é produzido pela Pulsar Comunicação e também a Aspra. A Aspra é oficial. Fala o teu Instagram pra gente finalizar. É Armando Todas 2023. Armando Todas 2023. Galera, prazerzão. Um abraço. Tchau, tchau.